Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra essa noite diretamente do coração do Senhor Jesus para os nossos corações, que se conta em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, que diz assim: o ministérios e o despeseiros dos mistérios de Deus, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despeseiros dos mistérios de Deus. Uma palavra muito importante aqui, fala de despeseiros, né? Vem da palavra dispensa, a palavra dispensa encaixa aqui, onde eles guardavam mantimento na época, e tinha aquela pessoa que tomava conta ali, né, dos mantimentos ali, dos cereais para servir, né, as pessoas. Então, aqui Paulo está dizendo que eles nos considerem. A gente tem que ter consideração, está dizendo aqui que nós temos que ter uma consideração como ministro de Cristo. Nós temos que ser considerado para o povo, as pessoas, né, gostar de nós ter uma boa reputação, nós temos que ser fiel na palavra de Deus, nós temos que honrar a palavra de Deus, nós temos que dar testemunho da palavra de Deus, temos que ser firme, né, ter o equilíbrio na palavra de Deus, porque nós ensinando a palavra de Deus, caminhando com a palavra de Deus, ensinando ela no testemunho, o modo de vida que nós temos que viver, porque a Bíblia diz também que é uma nuvem de testemunho que fica ao nosso redor, né, olhando para nós, e também sabemos que o mundo também conhece a Cristo através da igreja, né, através de nós que somos a igreja. Então, nós temos que estar ali sendo considerado, fazer de tudo para ser considerado para aqueles que nos ouvem, né? Ter uma boa reputação. E Paulo continua dizendo no versículo 2, né? Além disso, requer-se no despeseiros que cada um se ache fiel, né? Se ache fiel, quer dizer, que cada um dos despeseiros, que cada um, né, tem que ser considerado, e depois que cada um se ache fiel, né? As pessoas têm que me achar sempre eu sendo fiel. Eu também, né, tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que ser fiel à palavra de Deus, quer dizer, tudo aquilo que eu pregar, eu tenho que viver. Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo, porque as provações da nossa vida vêm. Não adianta eu pegar para as pessoas, tem prova na nossa vida, tem vento, e nós temos que permanecer de pé, porque Jesus é fiel, Ele nos dá vitória. Vamos permanecer firme, nós dá essa ordem para as pessoas, e realmente é verdade, porque Jesus nos dá uns grandes exemplos, né? Ele diz, tem aquele, né, que me segue, e aquele que tem que me seguir, pega a tua cruz e siga-me. Então nós temos que pegar a nossa cruz e seguir Jesus, porque Ele está na nossa frente. Nós temos que estar cientes disso, Ele que vai abrir no caminho para que nós possamos levar o Evangelho do Senhor. Mas nós temos que ser igreja fiel conosco, ser fiel com as pessoas, consigo mesmo. As pessoas têm que olhar para a gente e falar: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, e ser testemunho de vida. Porque nós não podemos pregar a palavra de Deus e quando vem as provas nas nossas vidas, ver as lutas nas nossas vidas, nós desanimar, começar a murmurar, e então aí nós não estamos mostrando para as pessoas que nós somos fiéis à palavra de Deus. Nós temos exemplos, né, dos apóstolos, que eles foram fiéis até o fim. Uns morreram a fio de espadas, né? Outros morreram de outras situações, mas todos eles, cada um morreram, né? O sangue deles foi derramado, foi mártires por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, eles pregavam e viviam aquilo que pregavam. Hoje, muitas das vezes, nós queremos título, né? Queremos título de bispo, de pastor, de evangelista, de presbítero, diácono, obreiro, apóstolo. Queremos vários tipos de título. Amém. Glória a Deus, a Bíblia nos dá isso para quem tem um chamado, amém. Mas eu quero saber se vai permanecer firme na hora que vier um vento, porque quando as provas vêm na vida dos pregadores, a prova vem. Então,
se nós que pregamos a palavra de Deus, quando a prova vir, nós desanimar, começar a murmurar, que testemunho que nós vamos dar? Então nós temos que ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, segurar na mão dele e acreditar e pregarmos aquilo que nós vivemos, nem além do que nós vivemos e nem menos que nós vivemos, né? Mas temos que pregar aquilo que nós vivemos, é o normal. Já passou por prova, então prega sobre prova, prega por cima de prova, a prova que você já viveu, porque senão a gente prega uma coisa que nós não viveu, manda os outros pregar, subimos no altar e mandamos os outros pregar, a palavra dos outros pregar, nós pregamos a palavra e mandamos os outros, né, fazer algo que nós mesmos não fizemos na nossa vida e nem conseguimos fazer. Então nós temos que pregar aquilo que nós vamos viver, porque senão nós mandamos as pessoas viver, né? Nós mandamos as pessoas viver aquilo que nós estamos pregando, aí vem um vento na nossa vida, nós não aguentamos aquele vento, caímos. Aí aquelas pessoas que nós pregamos para ela, que tem que ficar firme, que tem que permanecer, vai olhar para nós e vai dizer, poxa, ele não foi fiel à palavra que ele estava pregando, porque ele pregou, agora o vento veio na vida dele e saiu. E ele mandou nós ficar, o vento vinha para nós ficar firme, mas ele mesmo não ficou. Então, irmãos, tudo aquilo que nós pregamos, nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Por isso que a gente tem que ser fiel e pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos tenha misericórdia de nós, que nos mantenha em pé. Igual a oração do Pai Nosso, a oração universal. Pai, ele diz, Pai, livra nós do mal, né? E não deixa nós cair em tentações. Nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor todo dia para nos livrar do mal, para nos cobrir com o sangue de Jesus, ter a humildade, pedir ao Senhor Jesus que nos ensina a ser humilde, porque a palavra do Senhor ela é uma responsabilidade muito grande. Então, meus irmãos, nós temos que ser fiel para pregar a palavra do Senhor, porque muitas pessoas vão se espelhar em nós. Então, aquelas pessoas que se espelham em nós, o amanhã, né, vê o vento na nossa vida, uma prova, e nós pega frouxa naquela prova, aí as pessoas olham para nós e não vai desacreditar naquilo que nós pregamos. Então, nós temos que pregar aquilo que nós vivemos, para quando vier o vento, em nome de Jesus, nós conseguimos vencer. Se nós pregar além daquilo que nós não vivemos, a não ser que Deus mande, na hora do altar, Deus revela e manda a gente falar. Mas se Deus não mandou, temos que pregar aquilo que nós vivemos. Se nós não pregar aquilo que nós vivemos, vem a prova da nossa vida e como que nós vamos fazer? Se não conseguirmos passar nela, né? Então as coisas vão ficar difíceis para a gente. Então vamos pregar aquilo que Deus manda pregar e pregar aquilo que nós vivemos. Se você viver uma prova, você pode basear ali a pregação de acordo com a prova que você viveu. Porque aí a prova não vai vir na sua vida. Agora, se eu for pregar algo que eu não vivi, então aí aquela coisa vem na minha vida primeiro. Porque se eu vou ensinar uma coisa que eu não vivi, como que vai fazer? Como que o professor vai ensinar uma matéria sendo que ele não sabe? Não é verdade? Então, tudo aquilo que nós pregamos, nós já temos que ter vivido, para que Deus honra a palavra que vai sair da nossa boca. Aí ela sai eficaz, nós temos mais ousadia e autoridade para pregar algo que nós já vivemos. Mas não podemos pregar algo que nós não vivemos, porque senão a prova vem na vida da gente. Se nós não conseguir vencer, pronto, aí está o perigo. Então nós temos que vigiar muito em nome de Jesus. Aonde que Paulo diz, né? Além disso, requer-se de nós, os despeseiros, que cada um se ache fiel. Acho que eu estou falando que Paulo está dizendo que cada um de nós se acha fiel. Nós temos que ser fiel na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos também aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo, para confirmar essa palavra aqui, Paulo fala uma coisa muito linda aqui no capítulo 9, versículo 27, né, de 1 Coríntios. Eu quero deixar para os irmãos aqui, porque é bom a gente ir pregando, né, e ir mostrando os versículos, para depois quem ouvir a mensagem acompanhar ela. Paulo disse assim, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão,
para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, olha só, Paulo fala assim que ele mesmo, ele subjuga ele mesmo, quer dizer, ele olha para dentro dele para ver se a palavra que ele está pregando, né, está de acordo com o que ele está vivendo, que ele fala aqui na palavra dele, ó, antes subjuga o meu corpo. Ele joga o corpo dele, né? Ele julga, ele faz uma análise, todo o teu corpo, mente, né? Mente, a alma, o coração, né? O estado dele, todo o teu corpo, ele julga o corpo dele, ele começa a pensar para ver o que ele está pregando e realmente está de acordo com o que ele está vivendo. Antes subjuga o meu corpo e reduz a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, quer dizer, nós temos duas vertentes aqui. Uma, Paulo está dizendo aqui que ele está pregando o evangelho, né? E quando Jesus voltar para buscar a igreja, ou ele, conforme ele já partiu para a glória, ele não quer pregar a palavra, ele não quer ficar pregando a palavra para os outros, ficar pregando, e depois ele mesmo ficar. Ele ser reprovado, pregou, muita gente vai para o céu, e ele mesmo, né, vai ser reprovado. Então, uma vertente é essa, que nós entendemos aqui, que eu entendo, né, que Paulo está dizendo. Não adianta eu pregar o evangelho, eu mesmo ser reprovado. Por isso que eu tenho que julgar a mim mesmo, subjugar a mim mesmo, para me saber se a minha pregação ela está sendo fiel, para ver se eu estou sendo fiel, se eu estou pregando aquilo que eu estou vivendo. Porque se não vem eu prego para todo mundo, aí na hora muitas pessoas em nome de Jesus vai para o céu, e na hora também para mim ir para o céu eu não vou, porque eu preguei além daquilo que eu não tinha conhecimento ou que eu não tinha vivido, veio um vento na minha vida, eu fui reprovado e não fui para o céu. E a outra, também outra vertente que nós pode tirar aqui também, que Paulo está dizendo, antes subjugo o meu corpo e me reduz a servidão, para que pregando os outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, Paulo aqui também, irmãos, ele tinha uma preocupação, outra vertente, né? Uma preocupação dele pregar o evangelho, ele se preocupava que a palavra que ele estava pregando, ela tinha que surtir efeito, né? Ele queria ser aprovado na pregação dele. Não estou dizendo uma palavra bonita, né? Que todo mundo sai, oh, que palavra maravilhosa. Não, está dizendo uma palavra com entendimento, que a pessoa prega aquilo que ela sabe, com entendimento, que a pessoa ouve aquela palavra, entenda ela e venha transformar a vida dele. Quer dizer, está dizendo, eu não quero ser reprovado nas minhas provações, não. Eu quero que as minhas provações sejam aceitas, né? Como nós vimos ali em 1 Coríntios capítulo 4, ele falou, eu quero ser fiel, né? Nós ministros, nós temos que ser fiel. Então essa passagem, uma das passagens é essa. Uma que ele está dizendo que ele não quer ser, né, reprovado na pregação dele. Quer dizer, eu quero que a minha pregação seja aceita por todos aqueles que ouvir. Por isso que nós temos que ser fiel à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel ao ministério. Porque o nosso testemunho de vida, ele vai contar muito. As pessoas falam, ele prega e vive aquilo que prega. Então a pregação dele está aprovada. Porque nós temos que pregar de acordo que está a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós não ser reprovado. E ele diz ainda no versículo 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por alguns, ou juízo humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo, me julgo. Agora aqui, né, ele está engraçado que nós vimos lá que ele falou, né? Ele fala que ele se julga ele mesmo, para que ele não venha a ser reprovado, e aqui está dizendo, né, que ele não aceita ser julgado nem por juízo humano e nem ele mesmo se julga. Mas aqui ele está dizendo que ele não vai se julgar, porque aqui ele é fiel, ele tem certeza que ele prega a palavra de Deus e que ele é fiel. Então ele não aceita ser julgado por ninguém, nem por juízo humano, né? Tirando aqui a minha interpretação aqui, eu sei que tem várias interpretações aqui, mas para aplicação essa noite, eu entendo que ele fala, ele é um despeseiro,
da palavra do Senhor, ele quer ser considerado, quer ser aprovado pelas pessoas pregando a palavra, como eu disse lá no 1 Coríntios 9:27, ele quer ser aprovado pelas pessoas pregando o evangelho, e ele diz também que ele quer ser considerado, e ele disse que também que ele quer ser fiel. E aqui embaixo, quando ele diz que não quer ser julgado nem por juiz nenhum, e nem por outro homem, por juiz nenhum, ele está dizendo, eu tenho certeza, eu sou fiel a Deus, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Nós temos que ter certeza da palavra que nós estamos pregando, por mais simples que ela seja, mas ela tem que ser verdadeira, tem que ser tirada aqui da Bíblia, uma palavra que as pessoas vão entender que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não pode ser distorcida, ela tem que libertar, curar e salvar. Isso que nós temos que pregar, a salvação em nome do Senhor Jesus. E ele diz no versículo 4, porque em nada me sinto culpado, em culpa, mas por isso mesmo me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então ele diz aqui, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então ele está dizendo, se alguém vier julgar ele, eu não me sinto culpado de nada, porque eu estou pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas nem por isso vou me julgar se eu estou certo ou errado, porque quem me julga é Jesus Cristo. Deixa eu te falar, pregador e pregadoras, homens e mulheres de Deus, você que é cristão, está ouvindo a palavra de Deus aí, se você é fiel, é despeseiro do Senhor Jesus Cristo, está sempre olhando o teu coração para ver se está certo ou se não está, se você está andando certinho, sempre julgando você mesmo, mas olhando dentro do seu coração, julgando assim, se você está certo ou está errado, se você está cumprindo a palavra de Deus, como disse aqui no 4, se você está sendo fiel no 4:2, que diz assim, além disso, requer-se no despeseiros que cada um se ache fiel. Se é fiel, olha para dentro de você mesmo. Não deixa os outros te julgar, querer te enfraquecer na sua caminhada, não dizer que você está certo, que essa pregação está errada, que você não é assim. Se você tem certeza que você é um despeseiro de Deus, que você é fiel ao ministério de Deus, meu amigo ou minha amiga, não se julgue que está errado ou que está certo, se apenas conserta, igual está lá no 9:27, vê o que está, vai consertando, vai moldando. E quando vem alguém que vai te julgar, você fala, eu não me sinto culpado e nem me deixe no seu juízo, nem o juízo humano vem me julgar, né? Porque quem me julga é Jesus Cristo. Não justifica também não, porque quem nos justifica é Jesus Cristo. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, né, 1 Coríntios capítulo 9 está dizendo 27. Eu subjugo a mim mesmo, para que eu pregando o evangelho, eu não venha a ser aprovado. Então vamos pregar o evangelho puro e genuíno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós não ser reprovado. Amém? Fique com essa palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e seja fiel para a glória de Deus. Até o fim, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, fique essa palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus.